Sejam bem-vindos a mais uma live. Vamos aguardar a minha convidada. Para você que está chegando aí, direcione esse aviãozinho para as amigas, para que elas possam assistir conosco essa live comigo e com a Ana Cláudia, a Cláudia Moreira, Health Coach. Vou aguardar o pessoal chegar aqui. Garantam a aguinha de vocês aí. Oi, Ana. Deixa eu te adicionar aqui, Ana. Convidar a... Oi! Oi, tá me Oi, minha vendo? amiga. Tudo Tô bem? te vendo, tu tá me vendo também. Claro. Agora sim, tudo Coisas certo. técnicas, tudo ok, som tá ótimo, Eu acho então que sim, acho que tá tudo bora lá. certo. Olha, minha mentora entrou aí, Aru, Ó, bem-vinda. Tudo bom, Ana? Saudades de ti. nossa, muito saudade. Deixa eu aproveitar esse tempinho enquanto as pessoas estão entrando para te agradecer a flexibilidade do horário dessa live que tu mudou. Então, muito obrigada. Imagina, a gente tem um fuso aí de 4 horas, é isso, Ana? 4 horas de diferença, isso mesmo. Então, se fosse no horário que eu tô acostumada a fazer, lá pelas 9 da noite, a Ana já estaria nanando, né? Já me preparando para deitar. Sempre durmo cedo porque acordo cedo e é uma sequência, né? Com certeza. Já estão entrando aí várias meninas, ó. A Kátia, a Suelen. Vamos começar a bater esse papo. Ana, eu gostaria que tu primeiro te apresentasse aí para as meninas. Algumas já te conhecem de outras lives que a gente fez, mas sempre é Ai, bom frisar quem é a Cláudia Moreira. Eu chamo de Ana, tá, gente? Abrindo um parênteses, porque a gente se conhece há muito tempo. Nós nos formamos juntas, a gente fez toda a faculdade juntas. Então, para mim é Ana, tá? Mas para vocês pode ser conhecida como a Cláudia Moreira Health Coach. sim, é porque meu nome é muito comprido, são 4 nomes, né? Então, só a Sheila que me conhece há mais de 20 anos que sabe ele inteiro. Começar para decorar o meu nome fica muito mais difícil do que Cláudia Moreira, fica fácil e combina com Sheila Pereira. Perfeito, fechou a parceria. Então, aqui quem vos fala é Cláudia Moreira, Health Coaching. Eu também sou nutricionista, colega da Sheila. Tenho mestrado em bioquímica, sou master coach. E então eu resolvi juntar todas essas coisas e agora sou health coach, coach de saúde a vosso dispor. É isso aí, minha querida. Ana, antes de mais nada, né, pro pessoal que já está chegando, deixa os teus contatos e no final quero que tu repita, por favor, para quem quiser fazer contato com a Cláudia Moreira. Ok, então tá. Já tá bem fácil de fazer o contato, porque é só gravar esse nome. Cláudia Moreira Health Coaching é o nome da minha página no Facebook. No Instagram, você me convida, você me solicita lá, tá? Cláudia underline Moreira underline Master, tudo minúsculo. Vai lá, me solicita e a gente bate um papo. Aí você vai me conhecer melhor. Ótimo, ótimo. Bom, Ana, vamos falar desse assunto, né? Eu tenho trazido aí nessa semana, durante toda essa semana, para os meus seguidores, o assunto sobre escolhas alimentares, né? E aí resolvi falar também desse assunto bem polêmico, não deixa de ser polêmico quando a gente se refere ao bendito glúten, né? Então eu queria que tu falasse para as pessoas, né, que tu me respondesse aqui, para iniciar esse bate-papo, o que que é o tal do glúten? Então, Sheila, eu não sei se para as pessoas tá, eu tô com um delayzinho com a tua imagem, é o que você fala e eu Eu não também acompanho. tô, Tu tá com um eu delay também tô, mas meu? tô. Tá. Sim, Vamos seguir tanto o meu então. quanto o teu. Pois é, será que a gente entra de novo ou segue? Não, não, segue aí, vai dar tudo certo. Então tá. Então assim, o glúten, basicamente, né, o rei da nossa live hoje, o glúten basicamente é uma proteína.
tá? Eu gosto de fazer uma associação sempre que eu falo sobre proteínas. A maior parte das proteínas termina em ina. Então, o glúten é constituído de duas proteínas, a glutenina e a gliadina. Então, essas duas proteínas, quando entram em contato com a água, elas formam o glúten, que é uma substância bem viscosa, bem elástica e fibrosa também. O glúten existe em alguns cereais, como, por exemplo, o trigo, a cevada e o centeio. É uma substância, é importante que eu diga aqui, é uma substância natural. Não é como a gordura trans, por exemplo, que a indústria criou. O glúten é uma substância que existe naturalmente nesses cereais. E é consumido há milênios, né? Ao longo da conversa, a gente vai entender por que o glúten vem se tornando um problema. Porque antigamente não era um problema assim tão relevante, né? Como é que a gente pode visualizar isso que eu falei para ficar mais fácil de entender? Como é que a gente pode visualizar o glúten? Quando a gente vai fazer pão, por exemplo, a gente coloca ali o fermento, coloca a água, o trigo e sova bem, né? Amassa bem. Por que a gente faz isso? Porque a gente quer que o pão cresça, que o pão fique bem inflado e bem naquela consistência macia do pãozinho bom. Quem dá essas características ao pão é justamente o glúten. Porque o que acontece? Na hora que a gente coloca o fermento, são leveduras, né? Essas leveduras, elas, na hora que elas fermentam, elas produzem gás carbônico. E o glúten faz como se fosse uma rede e aprisiona essas moléculas de gás, o que faz com que o pão enche. É isso que faz o pão crescer e é uma forma bem didática da gente poder enxergar como que funciona o glúten. Muito bem, uma ótima explicação aí, né? Como tu disseste, bem didática para dar essa definição do que é o glúten, né? Bom, Ana, o que a gente fala? Já escutei, né, essa frase ela choca quando a gente fala, né? Que dizem, né, que o pão que a gente come hoje, ele tem 400 vezes mais glúten do que o pão da Santa Ceia. Então a questão é, se é fato, se é mito, né? Isso aumentou muito, né? O consumo de glúten, o uso do glúten na indústria alimentícia aumentou demais. E por que, pra gente entender, tu já deu uma explicada aí a respeito dessa elasticidade, viscosidade, mas por que cada vez é maior esse uso do glúten? Pois então, acontece que, na verdade, a maior parte dos alimentos agora contém glúten, porque a indústria alimentícia que descobriu essa característica de viscosidade do glúten, começou a colocar em alimentos que a gente nem sonha. Por exemplo, sorvete, mortadela. Esses alimentos também têm glúten. Naturalmente, eles não teriam, mas agora eles têm. O que acontece com o trigo, especificamente com o cereal trigo, também é que vem sofrendo muita modificação genética nesse alimento, para que possa vender mais, para que possa ter mais desse alimento. Não é que não tô criticando isso, eu estou só dizendo que o cereal de antigamente não é mais o cereal de hoje. E se a gente somar a quantidade de glúten que está aumentada, está mais concentrada no trigo de hoje, mais o acréscimo que a indústria alimentícia põe em outros alimentos de glúten, a gente aí vai ter uma simples quantidade exagerada de glúten. Exato. É com essa ideia mesmo que tu colocaste, né, Ana? A gente não está fazendo críticas aqui, mas de fato a gente sabe que dentro da indústria de alimentos exige, entre aspas, muita política e muita visão de lucro, né? E quando a gente pensa assim na nossa infância, talvez nem na nossa infância, talvez lá, né, na juventude dos nossos pais, um pouco antes, comenta-se que os pés de trigo eles eram muito maiores do que são hoje. Então a gente está antecipando a colheita também, né? A gente está né, modificando de certa forma para que esse trigo, né, venha mais rápido, que a gente possa colher de forma mais rápida. E qual é a consequência disso, né? A gente não sabe. Ou sabe,
né? Mas não tem como afirmar nesse primeiro momento, né? Mas pode ter sim essa influência, né, Ana? A consequência é que o nosso organismo sente essas diferenças. E cada organismo responde a essas diferenças de uma forma, né? Também distinta. Então, tem que entender bem nessa questão do glúten o que é realmente o problema glúten, se é que ele é um problema, ou a questão da quantidade de ingestão dessa substância. Uhum. E tu colocaste muito bem, né? O nosso corpo, na verdade, o trigo sofreu uma modificação genética, mas o corpo não sofreu. Não está Ainda apto não para baixamos receber. aplicativos, Ainda não. atualizações. Exato, né? Reinicia que funciona. Reinicia o negócio que funciona. Né? Então a gente ainda, né, não sofreu uma evolução tão grande nesse sentido e acaba que vem as consequências, né, Ana? Ana, Fisiologicamente, uma coisa. não ainda. Exatamente, né? E o que que a gente vê, assim, né? A gente, como tu falaste, vê as consequências para o organismo, e essas consequências também a gente vê um número maior de casos. Antigamente as pessoas comentam isso muito comigo, né? Às vezes aqui mesmo pelo Instagram ou numa consulta. Por que que antes não se escutava falar em tantos casos de doença celíaca, né? E de tanta intolerância, alergia ao glúten, e hoje isso é cada vez maior, né? E aí vem toda essa questão aí. Na verdade, o que que acontece? A gente é capaz de digerir praticamente todas as proteínas de forma total, com exceção do glúten, né? Então, isso também é um agravante, entre aspas, né? E a gente precisa entender, tu colocaste muito bem, não é só a questão glúten, mas a questão quantidade de glúten. Claro, claro. É assim, para a gente simplificar bem e dar um exemplo assim que todo mundo vai se identificar. Você vai num churrasco, por exemplo. Aí você começa com um pãozinho com alho, né? Aí tá demorando um pouco a carne, você pega mais um pãozinho com alho. Aí você achou que estava muito bom e sobrou um, você pega mais um pãozinho com alho enquanto acompanha a cerveja, né? Que a cerveja também tem glúten. Oh, Não sei se vocês sabem, é uma bebida que cevada, né? tem glúten. Aí, depois você come uma enxurrada de outras proteínas, né? No churrasco. Mais a maionese e tal e coisa. Aí, no final disso tudo, você tem um desconforto. Você sente assim, eu tô com um desconforto. Isso seria o quê? Uma intolerância, uma alergia, uma sensibilidade ao glúten? Ou seria só que você comeu demais e que não está conseguindo Uhum. absorver tudo isso, né? Exatamente, exatamente, muito bem colocado. E a culpa é da azeitona da empadinha, né, Ana? Sempre. Bom, Ana, qual é a diferença para as pessoas entenderem? Qual é a diferença entre a intolerância ao glúten e a alergia ao glúten? Então, assim, aqui eu vou estar trazendo para vocês as três principais doenças, digamos assim, os três principais problemas que o glúten pode causar. A principal delas é a doença celíaca, que aí é uma doença bem séria. Quem tem sabe o quanto é sério, e nós nutricionistas também sabemos como é difícil fazer uma dieta com isenção total de glúten, porque as pessoas que são doentes celíacas precisam tirar totalmente o glúten da sua alimentação, porque o glúten é realmente muito tóxico para essas pessoas. Mas esse é um Exato. número, assim, pouco mais de 1% da população do mundo tem doença celíaca. Agora, se a gente for falar de intolerância ao glúten ou sensibilidade não celíaca ao glúten e alergia ao glúten, aí isso sim, tem muitos relatos, isso tem crescido muito. Para saber se isso é mito ou é verdade, nós nutricionistas, endocrinologistas, médicos estudam muitíssimo. E para te ser bem sincera e para te falar bem a verdade, ainda não se chegou a muitas conclusões científicas a respeito dessa intolerância ao glúten. Mas o que se tem hoje de verdade? Algumas pessoas relatam sim um desconforto, uma distensão abdominal,
um pouco de diarreia, um desconforto a cada vez que consomem um pedaço de bolo, que consomem 2 pãezinhos, porque essa é uma boa diferença para você entender sobre a intolerância ao glúten e a alergia ao glúten. A alergia ao glúten é mais fácil da gente identificar, porque é muito mais rápido. Não é assim, ao longo da vida você vem comendo pães, bolos, biscoitos e sempre que você come você sente um desconforto. E isso é mais parecido com uma intolerância. A alergia vai te dar uma série de consequências muito rápidas, questão assim de 5, 10 minutos depois que você ingere, você já começa a sentir coceira, pode inchar a tua glote, pode dar vômitos repentinos, né? Pode inflar a tua barriga de uma hora para outra. É uma coisa muito mais rápida a alergia. A intolerância, não. A intolerância é um desconforto que muitas pessoas dizem que tem e realmente tem esses sintomas e podem levar isso a vida toda. Exato, muito bem colocado também aí, Ana. Ana, e quais os alimentos mais ricos em glúten? Pois é, são esses cereais aí que eu coloquei no início. O trigo, a cevada e o centeio. Mas aí entram os derivados do trigo também, o farelo de trigo, o germen de trigo, todos os derivados do trigo, junto com a cevada e com o centeio. Mas o que acontece, esses são os alimentos naturalmente ricos em glúten, né? O que acontece, como eu tinha falado antes, é que agora existe glúten em quase todos os alimentos. Por causa dessas propriedades que ele tem, a indústria alimentícia é inteligente e observou que poderia dar uma consistência melhor, que poderia dar um sabor melhor nos alimentos e começou a colocar. Então, agora existe uma diversidade de alimentos que tem glúten, não teriam naturalmente, e que a única forma da gente poder identificar isso é com a leitura dos rótulos. Então, até na aveia, ela naturalmente não tem glúten, porque não é trigo, nem cevada, nem centeio. Agora, a aveia, a gente pode dizer que a aveia tem glúten, porque a maior parte da aveia está contaminada, é uma contaminação cruzada da aveia ficar junto com o trigo, e isso daí para quem tem a doença celíaca, para quem tem alergia ao glúten, é muito prejudicial. Então tem que observar nos rótulos sempre. Até chocolate vai estar escrito ali, contém traços de glúten. Para um indivíduo que tem realmente uma doença, uma patologia, isso é muito importante. Qualquer traço já incomoda muito nela, né? Então tem que ter esse cuidado. Uma coisa que tu colocaste bem a respeito da aveia, tem essa contradição, né? E aí a Ana falando direto da Espanha pra gente, ai, coisa chique, gente, como a gente é chique. Falando lá direto da Espanha pra gente, Brasil, principalmente no Brasil, não posso falar de outros países, a Ana pode relatar a respeito da Espanha, mas o que a gente sabe é que no Brasil a aveia, ela sofre essa contaminação. Tanto é que hoje vocês já encontram nas casas de produtos naturais, no mercado, aveia sem glúten, né? Que por sinal acaba sendo bem mais cara do que o normal. A aveia é um produto barato, mas acaba se tornando muito cara porque ela precisa passar por esse processo aí, né, de limpeza desse glúten. Ana, aí na Espanha não é assim, né? Não, aqui, assim, eu poderia falar, né, prós e contras de estar morando aqui na Europa, mas não vem ao caso. Mas uma coisa bem pró que eu preciso falar é a questão da qualidade e a segurança alimentar. Então, aqui a gente tem realmente, de fato, alimentos muito mais puros. O trabalho com superalimentos, com suplementos alimentares é muito maior do que no Brasil ainda também, em função dessa questão dos parâmetros, né, de segurança que aqui são bem mais sólidos. Com relação aos alimentos, eu estou falando. Sim. Sim. Outra coisa importante, né, Ana, quando eu te perguntei ali a questão dos alimentos mais ricos em glúten, a gente precisa registrar que o glúten, ele contamina, é muito fácil tu minar o teu ambiente com a presença do glúten também, os utensílios, né? Então tem que ter muito cuidado com isso, né? Por exemplo, preparar um pão sem glúten num ambiente onde tem trigo, onde tem farinha de trigo, certamente a gente irá contaminar este pão sem glúten com glúten.
Verdade. Facas, nossa, ele realmente ele deixa resíduos muito facilmente. É uma proteína pesada, né? Então, isso faz com que ele Uhum. consiga deixar resíduos muito facilmente, até nos utensílios que você está usando. Não precisa nem ser nas suas mãos e nem ter um contato direto. Uhum, sem dúvida, né? Bom, Ana, e aí nós temos um porém nisso tudo, né? A gente trouxe aqui a ideia do que é o glúten, quais são os problemas, né, entre aspas, associados ao seu consumo, ou as doenças, né, geradas pelo consumo do glúten. Mas nós temos aí uma prática há alguns anos, as pessoas vêm excluindo o glúten sem grandes motivos, né? Talvez porque veio a moda, né? Ah, muita gente com doença celíaca, porque a gente já explicou aqui, com intolerância. Então as pessoas começaram a fazer essa exclusão de uma maneira um tanto radical. E eu queria que tu desse a tua opinião a respeito. Bom, na verdade, o que eu vou fazer aqui é mais do que uma opinião, sabe? É uma colocação técnica, de verdade. Eu acho que nenhuma nutricionista vai querer trabalhar com a eliminação radical de um nutriente, a menos que ele realmente tenha diagnóstico e comprovação de que Sim. ele está prejudicando a saúde deste indivíduo. Porque, caso contrário, e prestando atenção sempre, isso eu sempre falo, nas quantidades, né, minha gente? Prestar atenção nas quantidades. Prestando atenção nas quantidades, e isso também, se você não consegue fazer, uma nutricionista vai conseguir te orientar. Até indivíduos que têm uma certa intolerância ao glúten, com a utilização de alguns probióticos, conseguem melhorar bastante isso. Porque nós, nutricionistas, gostamos de que a dieta da pessoa, a alimentação da pessoa, seja o quanto mais diversificada possível. Uhum. O glúten não Exato. deixa de ser um nutriente, um alimento utilizado há milênios e também pode ser um substituto bom de fonte proteica para dietas vegetarianas e veganas. Então, tem todo esse outro aspecto também. A conclusão dessa conversa é que realmente eu não sou a favor de cortar nada, nem lactose, nem glúten, nem coisa nenhuma, a não ser que isso tenha realmente um diagnóstico. Se não tiver um diagnóstico, a gente trabalha para que a pessoa possa ter a liberdade de conduzir uma festividade, por exemplo, um dia de festa, ela possa comer um pedacinho de bolo, ela possa comer um biscoitinho e possa se sentir bem. Uhum. Com certeza, com certeza. A palavra de ordem, como eu sempre digo, né, Ana, é equilíbrio. A gente É, pode comer de tudo, né? É claro que se a gente sabe, e eu acho que aí entra uma coisa que nós, enquanto coaches, né, a gente entende muito bem que é autoconhecimento. Então, o que eu sempre digo, eu não faço apologia à exclusão de nada, embora eu sempre deixo claro, né, até aqui nas minhas redes sociais, algumas coisas que já não fazem mais parte da minha vida. Por exemplo, eu não tomo leite, não me faz falta, eu optei por não tomar, né? Mas respeito as pessoas, se esse é um hábito que elas têm, né? E eu acho que isso é muito importante. E autoconhecimento, quando eu falo, é conhecer o nosso corpo, né? Não só a nossa mente, conhecer aquilo que me faz bem. E para mim o leite não é um alimento que me causa conforto, muito pelo contrário. Então eu acho que isso também é bacana a pessoa aprender o que faz bem e o que não faz para si, né? com Aí tá aí o certeza, meu. com certeza. Se alguém pretende ouvir um segredo de nutricionista, né? Aqui, esse é um dos maiores segredos. É a questão do equilíbrio e autoconhecimento. A questão do Com certeza. autoconhecimento, a gente poderia fazer toda uma live para falar a respeito disso, porque aí está a grande Sem dúvida. chave, inclusive de questões como a que tu trabalha do emagrecimento, entre, não outras, entre todas as outras questões do indivíduo, do ser humano. Autoconhecimento é a grande chave. Para tudo, né? Verdade. Bom, Ana, uma coisa também, complementando essa tua opinião, né, a respeito opinião e dando informação técnica, né, que o glúten, no meu caso, dentro do nicho do emagrecimento,
ele é visto também de uma maneira como muito vilão, né? A gente sabe que para algumas pessoas ele pode ser uma substância inflamatória, a gente sabe que um organismo inflamado ele vai ter mais dificuldade para queimar gordura, né? Então toda essa questão técnica, como tu mesmo diz, a gente começar aqui, nós vamos levar mais uma hora falando sobre isso. Adoro. Mas é o equilíbrio também, né, Ana? Tipo assim, as pessoas às vezes, né? Ah, porque faz bem, então corta glúten, vou começar a comer tapioca. Se as pessoas entenderem que tapioca é um produto que também já é considerado um produto processado, né? E considerar que o valor calórico de uma tapioca ele acaba ultrapassando o valor calórico de um pãozinho ou de uma fatia de pão integral, ou seja, um cacetinho, elas vão começar a entender. Não estou também dizendo que é só questão calórica que conta, tá, Claro. gente? Abre parênteses. Mas eu acho que, como eu disse antes, é o equilíbrio. Então não adianta a gente, porque o glúten faz mal, sai comendo tapioca todo dia, e aí é uma tapioca, duas, isso acaba comprometendo também o emagrecimento, porque nesse caso as calorias também são importantes, né? Com certeza, com certeza. E a qualidade, né, alimentar. Quanto mais diversificada for a nossa dieta, melhor vai ser. E para todos os quesitos de saúde. Uma dieta, sim, Uhum. ela precisa ter uma restrição, mas não uma restrição radical de alguns alimentos. A menos que isso realmente represente um prejuízo para a pessoa que ela Claro. identifica e que um profissional especializado também possa identificar. Porque tem muitas pessoas, por outros motivos, que também a gente pode fazer uma live sobre isso, gostam de ouvir você é intolerante à lactose ou ao glúten e eu vou cortar isso de ti e isso vai fazer você emagrecer. Infelizmente, isso não pode virar um hábito das nutricionistas e das pessoas que trabalham com isso, achar que é só cortar um alimento que vai estar tudo resolvido. Muitas vezes, em dietas de emagrecimento, quando se tira o glúten erroneamente, o que acontece? Sim, a pessoa emagrece, de verdade, isso acontece. Uhum. Mas não é somente pelo fator inflamatório do glúten. Também porque o glúten está em alimentos bastante calóricos. Se você cortar o Exato. glúten, você corta o pão da sua vida, você corta os bolos da sua vida, você corta os biscoitos da sua vida, você corta a massa da sua vida, você corta os Impossível não emagrecer, né? você vai emagrecer. Só que a questão é você fazer isso de uma forma errada por bastante tempo, provocar um emagrecimento rápido demais, que vai te deixar flácido, que vai te deixar com uma qualidade de saúde, uma qualidade alimentar baixa. E daí o organismo ele não aguenta por muito tempo esse tipo de restrição, se realmente não é necessário, e ele vai fazer algumas compensações. Se ele demorar para fazer no teu corpo, ele vai fazer compensações na tua mente. O teu comportamento pode mudar. O É. teu humor pode mudar. O teu comportamento com o teu marido, com o teu filho pode mudar. Então, realmente essas questões são bem mais profundas e podem e devem ser vistas da maneira como são. São questões profundas. Não é uma coisa superficial de dizer assim, isso engorda ou isso tu pensa que isso te faz mal, então vamos cortar. É mais do que isso. Uhum. Precisa ser feito mais do que isso. Tu colocou muito bem, né, Ana? Porque as pessoas estão sempre buscando a fórmula mágica. Quando tu disseste assim, eu corto o leite, corto a lactose, eu corto o glúten, então agora eu vou passar a emagrecer. As pessoas querem sempre algo assim pontual. E o emagrecimento é tão complexo, mas tão complexo, né? Existem N fatores envolvidos, N áreas da nossa vida, tu colocou muito bem. Qual é a influência que meu trabalho tem, qual é a influência que a minha família tem, né? Tudo influencia o processo de emagrecimento. Então, não é um ponto específico ou um alimento específico que vai te trazer o teu resultado. É muito mais do que isso. E começa, como a gente sempre diz aqui, puxando a apologia para a nossa segunda formação, né? Começa pela cabeça. Então, essas pequenas mudanças precisam de constância. Eu posso comer de tudo, mas vou reduzindo quantidade, vou aprendendo e, como consequência, eu tenho resultados e resultados duradouros, né? Com certeza, porque eu acho que é isso que todo mundo quer e muitas vezes as pessoas perseguem
esse resultado duradouro de uma forma equivocada, de uma forma que não vai funcionar tão bem. Que é justamente dessa forma, só achando que restringir, podar, cortar é o que vai resolver. Não é isso que vai resolver. O que vai resolver realmente é o equilíbrio e o autoconhecimento. E isso pode, com certeza, ser desenvolvido. A pessoa não é obrigada a nascer sabendo isso. Mas é importante que a gente diga aqui, como eu e tu somos coaches, existem ferramentas muito poderosas de transformação de vidas. Existem muitas pessoas que pensavam um dia que tinham intolerância, seja lá o que fosse, e a intolerância, na verdade, era alguma intolerância de si mesmo, algo que não aceita na sua vida, no seu comportamento, não aceita em si mesmo. Então, as coisas tendem a ser assim um pouco mais elaboradas quando a gente soma os conhecimentos, como é o nosso caso. A gente fez nutrição e coaching, então a gente pode estar dizendo isso não como amadoras, longe disso. Como profissionais mesmo que estudaram para chegar até aqui. Exato, Ana. Ana, deixa eu ler um comentário aqui da Kátia. A Kátia colocou assim, ó. A Bibi, de 4 anos, almoçando ao meu lado. A Bibi é filhinha da Kátia, tá? Escutou a Cláudia explicando o glúten e ela bem rápido disse: glúten é ruim, eca. Adorei. Querida. Não, as crianças fazem as suas interpretações, né? Bom, tem gente que não gosta realmente do sabor, mas a culinária asiática, por exemplo, usa muito, né? Em substituto da carne, usa muito picadinho de glúten, faz com molho, fica igualzinho uma carne. Tem gente que gosta. Olha que legal. Tu vê, né? Aí já tem um uso do glúten diferenciado, que aqui não é prática no Brasil, né? A gente tá fazendo esse consumo aí. Mas sabe que Ana, aí mesmo em restaurantes vegetarianos, restaurantes veganos, é bem utilizado o glúten mesmo, a proteína do glúten, a massa do glúten, para fazer diversos pratos. E aí tem muita gente que... Nem sabia disso. Aprendi uma coisa com Que bom. E é usado mesmo. E daí tem muita gente que, assim, vai começar... Outra coisa que a gente pode até fazer uma live um dia sobre dietas vegetarianas e veganas, porque não é questão de ser contra ou a favor. Aqui a gente não se posiciona assim, porque não é uma live profissional, não é a nossa opinião aqui. Então, assim, sobre dietas vegetarianas e veganas, tem muita gente que tem vontade de iniciar, por motivos pessoais. E começa sozinho a fazer isso. E isso é muito perigoso. Porque, justamente, as dietas vegetarianas e veganas são ricas em glúten. Porque é utilizada essa proteína em substituição à carne. Então, aí a gente tem todo um outro lado da coisa que precisa ser bem orientado. Ok, você sabe que daí você vai consumir mais glúten fazendo uma dieta vegetariana ou vegana, então você precisa abrir mão de outras coisas para não ficar uma quantidade excessiva e isso vira te perturbar. É isso aí. É sempre bom procurar um profissional, né, da área, um nutricionista, principalmente os nutricionistas voltados para essa área do veganismo e vegetarianismo, que são bem específicos na sua atuação, para ter a melhor orientação possível, né? Ana, a Bibi amou ouvir o nome dela, então manda um beijo aí pra Bibi, pra ela ficar bem contente. Beijo, Bibi! O glúten não é ruim não, viu? E eu espero que não seja na tua vida, nunca ruim. Seja tudo bom pra ti. Querida, uma fofa, né? Bom, Ana, a gente falou da questão, né, do desconforto e eu escuto muito isso. E eu também sinto muito isso, né, do desconforto. Eu não sou, a princípio, eu não sou intolerante, eu não sou alérgica, mas eu vejo muito, assim, esse desconforto com determinados alimentos. Eu acho que também o corpo, ele vai se adaptando a uma rotina diferente, né? Tipo, tu não tem a prática de comer um pão com muita frequência, quando come surge aquele certo desconforto. Né? E como é que seria manter um equilíbrio nesse caso, né? Sem radicalismos? O que a gente poderia fazer? Sabendo que aquilo ali talvez não seja um alimento tão agradável para o teu organismo, que te traga sensações tão positivas, né? Mesmo eu não sendo intolerante, não sendo celíaco,
né? O que fazer, né? Quais seriam as tuas dicas aí nesse sentido? Certo. Então, assim, o que eu sempre digo? Quanto mais você conhecer sobre os alimentos, mais experimentar alimentos, mais ganho você vai estar tendo na sua qualidade de vida como um todo. Então, existem outros cereais, pseudo-cereais, que você pode estar utilizando e pode utilizar o glúten também. Pequenas porções de cada um vai fazer uma diferença enorme na tua vida do que você comer sempre pão branco, por exemplo, pão de farinha de trigo. Agora já tem farinhas de inúmeras coisas. Farinha de castanha, Exato. farinha de quinoa, farinha de coco, farinha de milhões de outros cereais muito nutritivos também. E que valem a pena a pessoa experimentar e diversificar na sua dieta. E não precisa deixar de comer um alimento que tenha um pouco de glúten. O importante é você conhecer que existem outros alimentos, existem substitutos, no caso de você necessitar. E se você simplesmente quiser diversificar a sua dieta, melhor vai ser para você. Sempre vai ser melhor. Aqui se usa bastante... Aqui em espanhol é mirro, em português é painço. Agora também já está sendo bastante utilizado aí no Brasil. E o painço é riquíssimo em magnésio, manganês. Então é um cereal bem interessante de acrescentar na dieta. Como um substituto. Ótimo. Tá me ouvindo, Ana? Deu uma falhada aqui Tô pra te mim. ouvindo. Tá. Tem um delayzinho aqui, né? Eu tô o O tempo que é importante a gente falar? Eu já não me enxergo mais falando ao mesmo tempo que com a minha imagem, nem tô me olhando, nem tô te olhando, senão eu vou pirar aqui. Eu acho que é importante falar, assim, essa diversidade, sempre priorizando aquilo que é natural, né, Ana, aquilo que é mais nutritivo, isso é fundamental, né? Seja quando o assunto é glúten ou qualquer outro tipo de assunto relacionado à alimentação. Mas, trazendo algumas questões de dicas culinárias aqui, né, é importante dizer que o pão sem glúten, ele é um pão mais esfarelento, né? Ele esfarela mais fácil. claro. Então a gente precisa usar alternativas, né? Como uma espécie de liga. E aí, uma dica, um exemplo, é usar a goma guar, né? Para dar essa liga. Então eu não posso pegar a receita. Hoje eu vou pegar uma receita de pão normal e eu simplesmente troco a farinha integral pela farinha de amêndoas, por exemplo. Não é a mesma textura, a gente precisa usar as receitas certas, né, com os ingredientes adicionais certos para dar aquela consistência boa. Se não, já aviso, vocês vão botar ingredientes fora e vai ficar uma nhaca, né, como a gente A diz. goma xantana também Isso, também, a goma xantana. é um espessante bom e pode ser utilizado, mas também é interessante se aventurar, né, na cozinha, Ah, porque sim, sem dúvida, né? vai ficar mais esfarelento, vai, mas aí você faz uma quantidade menor para que possa ser consumido, para que você não tenha que deixar ele, porque quanto mais exposto, mais seco ele vai ficar e Sim, mais vai esfarelar. exato. Então, fazer menores quantidades, colocar com um papelzinho filme na geladeira, para poder levar um pouco mais aquela umidade, né? Tem algumas coisas que você vai aprendendo na prática e se aventurando na cozinha com essas farinhas novas também. Eu, uma vez, tentei fazer um mix de farinhas, assim. Tem aqui, aí no Brasil, é difícil de achar a farinha de espelta. Essa farinha, ela é muito boa para fazer pão, mas eu tentei misturar ela com outras farinhas. E aí ela fica super pesada, ela quase que não deixa o pão crescer. Então, eu estimulo sempre que as pessoas, quando vão tentar substituir, façam esses testes mesmo. Não adianta, às vezes vai dar errado. E aí você já sabe, observa qual foi o ingrediente que pesou naquela preparação, retira, substitui por outro. Vai que você descobre uma preparação inédita, saborosa e que te faz bem, né? Exato. E isso que tu falou é importante. Às vezes as misturas de farinhas, usar mais do que uma farinha, isso traz uma consistência melhor para esse pão do que usar um único tipo de farinha, né? Exatamente, mas não fazer como eu, que misturei demais. Misturei muito farinhas.
Nem 8 nem Não, 80, né, não, Ana? O tem que ir equilíbrio, o fazendo equilíbrio. o jogo das quantidades, do que você espera daquela preparação, né? A Kátia colocou que não fazia nada. Nesse ano aprendi muitas receitas seguindo a Sheila e hoje faço sem medo. Ai, Show, gratidão, Kátia. show. Eu gosto muito de fazer pão com farinha de amêndoas e, modéstia à parte, meu pão fica uma delícia. Fica Beleza. muito bom. Eu tenho Então é uma feito dica aí também. bolos, eu estou usando muito a farinha de coco. E a farinha de coco deixa o bolo com uma consistência diferente, inevitavelmente, do que a farinha, do que fica com a farinha de trigo, mas fica muito mais saboroso no meu ponto de vista, fica muito mais molhadinho e saboroso. Então vale a pena também experimentar. Ó, ótima dica, né? Eu sou suspeita. Para mim, tudo que vem do coco é perfeito. Eu acho que o coco, assim, tudo pode ser consumido, absorvido, o negócio é bom demais, né? Tem gente que não curte, né? Mas eu sou suspeita porque eu amo tudo que parte do coco. E é mais um alimento, né? Para ser conhecido, para ser testado, para Uhum. ser observado. Desbravado. Uhum. Exato, exato. Ana, uma coisa que, uma frase aqui que eu anotei para a gente conversar, que eu acho que é fundamental, assim, para a gente já ir finalizando essa live, é o que para um é remédio, para outro pode ser veneno, né? E como a gente falou antes na questão de conhecimento, de autoconhecimento, isso é muito importante. Então a gente não bate o martelo aqui para falar mal de glúten, né? E também não bate martelo para dizer que uma alimentação rica em glúten possa ser saudável, né? Eu acho que a gente conseguiu trazer nesse nosso bate-papo aqui essa consciência. As pessoas têm que entender que é um alimento, sim, que tem seus benefícios, mas dependendo, né, da quantidade, pode se tornar, sim, um veneno, né, entre aspas, né, pode se tornar prejudicial ao organismo. Então, cabe às pessoas reconhecerem as propriedades, reconhecerem, seja o glúten ou qualquer outro alimento, as suas funções, por que é positivo, e dosar, aprender a equilibrar isso na nossa rotina do dia a dia. E quando se tem dúvida, procurar os profissionais, fazer exames adequados para avaliar sim se é o caso de uma exclusão, mas tendo uma justificativa, né? Exato, isso que você falou agora, eu gosto demais. E eu sempre me coloco nesse lugar. O lugar do quê? Do aprendiz, sabe? Porque eu acho que é aí que mora o maior benefício da vida. É você poder se colocar no lugar do aprendiz. Se você não sabe uma coisa, você procura saber. Você não fecha esse leque, por exemplo, de Exato. alimentos só porque você não sabe ou porque você, de repente, tem orgulho de perguntar. Você assiste Uhum. lives, você busca se informar, você lê livros, você assiste programas informativos com profissionais bons, você busca, você se colocando no papel de aprendiz, isso vale para a vida toda. Você tem grandes chances de ter sucesso nos seus objetivos. Grandes chances. Porque aí você está se colocando num papel mais humilde em relação à sua vida. E aí você aprende. Quando você faz isso, você aprende. Perfeito, Ana. Eu acho que isso é o tipo de coisa, não sei se tu concorda comigo, mas que a formação em coach nos trouxe, né? Essa visão de ser, entre aspas, mais humilde e saber até onde a gente pode ir, o que a gente pode aprender, e de fato nós temos formação, nós somos nutricionista, mas a ciência está aí para provar muitas coisas. Então a ciência, ela tem raízes muito fortes, mas ela é mutável. O que antes, no passado, poderia ser ruim, hoje já não é tanto. Usando o exemplo do ovo, né? O ovo no passado era um vilão, hoje a gente sabe que o ovo é um alimento maravilhoso. Então, assim, nós também somos aprendizes. A gente está sempre aprendendo e sempre buscando informações novas. E também sabemos que hoje, talvez aquilo que a gente fale seja fato, mas daqui a um tempo a ciência descobre novas coisas a respeito e a gente vai voltar aqui com toda a humildade do mundo e dizer, né, o que a gente traz de atualidades. Isso é muito importante. E Exato. como tu disseste, é tudo na vida. É na vida.
Não é só na questão alimentar. Quando a gente se permite, e eu falo muito isso, né? Pessoalmente, eu tenho trabalhado muito essa questão que tu trouxe com, né, muita categoria agora. Ser aprendiz não é uma coisa fácil. Não é fácil, mas a gente precisa aprender, né? Aprender a ser aprendiz, né? Claro. Entender que tem pessoas com mais capacidade, com mais conhecimento, e por que a gente não pode se permitir, né? Então, isso é muito relevante. Ótima colocação. Exatamente, exatamente. É também uma das partes que eu sempre tentei valorizar em todo o meu trabalho. Quando eu atendo no consultório, quando eu dou aula em sala de aula, quando eu faço vídeo, quando eu faço os meus cursos, que eu estou lançando agora um curso online, eu estou sempre aprendendo coisas, eu estou sempre desenvolvendo coisas. Eu acho que essa é a nossa busca sempre, e cabe a Exato. qualquer tipo de intolerância essa questão de você entender que você pode melhorar. Sempre você pode melhorar. Não existe nada que seja imutável. As informações que nós estamos trazendo aqui podem mudar, mas esse conceito de que nada é imutável, esse não muda. Exato, exato. E aí, tu colocaste bem, né, Ana? Eu sempre falo isso e falo nas lives seguido, né? Existe o caminho o caminho certo e o caminho do aprendizado. Então não tem caminho errado, né? A gente está sempre nessa busca, né? Procurando melhorar, seja a qualidade de vida, seja emocionalmente falando, mentalmente falando. Existe o certo e existe o do aprendizado. E a gente tem que entender que hoje a gente é melhor do que ontem. Se a gente não tiver esse conceito, a vida se torna muito chata, né? Com Eu tenho certeza, que estar sempre crescendo, sempre em desenvolvimento. com certeza. Falando mais a respeito do glúten, você sabe que pessoas que têm, de fato, intolerância ao glúten e seguem fazendo a ingestão deste nutriente que está provocando uma inflamação, que está provocando uma irritação, ele pode, inclusive, ao longo prazo, causar até prejuízo cognitivo. Então, prejudica teu aprendizado. E isso a gente vê em algumas escolas, algumas crianças começam a Uhum. desenvolver intolerância, os pais não levam num profissional para ver isso, ou não prestam atenção nisso, e aí existe muito déficit de atenção e déficit de aprendizado em função da ingestão do glúten, por exemplo. Mas isso eu estou falando glúten agora porque é o assunto. Isso também acontece com outros nutrientes, também acontece com outros alimentos, acontece com coisas que inserem nos alimentos, não é só com o glúten, mas com o glúten também acontece isso. E é bem sério, porque quando a gente consegue organizar a nossa cabeça, consegue ter um bom desempenho cognitivo desde criança, a gente também, quando se põe adulto, tem um maior autoconhecimento de si mesmo. Se você vem com um Sem dúvida. atraso ao longo do tempo, você vai ficar com um déficit, com um atraso em relação às outras pessoas, e isso pode atrapalhar, né? Pode atrapalhar bastante. Não é que não tenha remédio, mas a gente não quer que as pessoas tenham esse atraso em função de uma coisa que, indo num profissional, facilmente poderia ser resolvido. Exato, exato. Colocou muito bem. Assim como açúcar, né, Ana? O açúcar a gente sabe que já está associado aí, o excesso de açúcar à hiperatividade, né? Então, olha o quanto a gente pode ir modificando desde pequeno, né? Gerando um ser humano mais capacitado, né? Com certeza. Com certeza. E a alimentação é uma grande, grande chave para a saúde, para a manutenção de saúde. Não foi à toa que a gente resolveu fazer nutrição, né, Sheila? Aham, exato. Aí a gente tem o maior orgulho de ser nutricionista, né? Deixa eu só ler um comentário aqui da Kátia, Ana. Aqui. Para aí que tá difícil subir aqui só um pouquinho. Ela falou da farinha de coco aqui, tá travando aqui pra mim. Para aí. Opa, opa, opa. Tu consegue ler aí, Ana? Eu tinha Aqui, achei. falado rapidamente. Vou seguir essa dica da farinha de coco. Opa.
Só Ela um falou pouquinho. que ia aproveitar a dica de usar a farinha de coco. Ah, sim. A farinha de coco, né? Então tá. Uso muita de amêndoa. Ela disse, mas é muito cara. Mas eu acho que elas não sei se não se equivale em termos de custo, né? Eu não sei. Não, acho que Não lembro agora. coco é um pouco mais barata do que a de É, amêndoa. até Na porque verdade, oleaginosa geralmente por si só já é um alimento mais caro, né? é a Não amêndoa deveria, mas é. que precisa de muita amêndoa para fazer a farinha de amêndoa. Então, Uhum, em todo mundo, é uma farinha bastante cara. exato. Ana, querida, nos encaminhando aqui para o final, faltam alguns minutinhos para o final da nossa live. Tu Ah, queres fazer alguma colocação? Pessoal aí, se quiser colocar algum comentário, fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. isso. Eu até gostaria que as pessoas interagissem com a gente, fizessem perguntas, aproveitassem esse momento, né? Porque a troca de conhecimento é sempre muito boa. E eu e a Sheila, não tô assim querendo puxar a brasa, só isso, porque eu poderia fazer isso com o maior orgulho, mas não é só isso. Eu conheço tanto a mim como a Sheila, o quanto a gente estudou e se capacitou para chegar aqui. E digo mais, aproveitar lives, aproveitar o conteúdo que tem na minha página, por exemplo, do Facebook, é riquíssimo. Então, aproveitar que esses profissionais estão disponibilizando e de graça coisas super interessantes, já é uma postura de quem chegou para vencer, de quem chegou para atingir os seus objetivos. Quem não está aproveitando esse Exato. momento, está perdendo. Não tenho como dizer outra coisa. Quem não está aproveitando esse momento com duas profissionais competentes, está perdendo. Exato, exato. Apesar de que vai ficar gravado, né, Ana, eles podem assistir depois, mas o que é importante, assim, ó, procurar profissionais que realmente, né, tenham conhecimento do assunto, tenham experiência com aquilo e possam oferecer as melhores informações, porque tem muita informação contraditória, né, tem muitas pessoas, né, que seguem profissionais que não são da área, que a gente vai defender o nosso diploma, tem muitas pessoas que não são da área da nutrição e ficam fazendo apologia à exclusão de alimentos importantes. Então, isso é muito importante deixar aqui registrado. Saibam quem vocês estão seguindo. Ana, deu uma trancadinha aqui para mim. Não sei se trancou aí para vocês também. O pessoal tem alguma pergunta aí para fazer, por favor? Enquanto a Ana retorna aqui, deu uma travada aqui. Quem tem alguma dúvida, por favor, pergunte. Opa, a Ana saiu, vamos aguardar um pouquinho, ela deve estar retornando. Para quem não segue ainda a Ana, tá? É Cláudia Moreira Master, tá? Cláudia _Moreira Master aqui no Instagram. E ela tá como Cláudia Moreira Master Coach, se eu não me engano, Health Coach lá no Facebook. Sigam elas. Sigam ela, por favor. E para quem quiser saber mais assuntos a respeito desse, você podem deixar dicas lá para mim também no direct. Sheila, eu gostaria que tu fizesse uma live sobre tal assunto. Por favor, interajam. Mandem ali no direct que eu vou aceitar sim as sugestões de vocês e vou ter o maior orgulho de fazer. Eu tenho feito as lives agora de maneira quinzenal, sempre nas quintas-feiras. Hoje, excepcionalmente, ao meio-dia, porque a Ana está na Espanha, a gente teria que aproveitar o fuso horário lá para não comprometer a rotina dela também. Mas normalmente as lives irão acontecer no horário das 9 da noite. Então fiquem ligados, daqui 15 dias eu estarei aqui novamente fazendo live para vocês. Já podem mandar sugestões lá de assuntos, que eu vou ter o maior orgulho de organizar esses assuntos e trazer para vocês aqui no Instagram. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Trancou a Ana, né? Ai, que pena que a Ana... Acho que ela não está conseguindo entrar. Gente, acontece, ao vivo é isso, né? Ela está lá na Espanha, ali, né? Que não é tão pertinho assim. E para vocês que estão chegando agora, eu tô vendo várias pessoas chegando agora, por favor, entrem novamente, essa live vai ficar gravada, assistam desde o início, direcionem nesse aviãozinho para as amigas que gostariam de saber mais a respeito do glúten, não deixem de fazer isso. E, por favor, salvem lá na bandeirinha essa live também, para vocês assistirem sempre que quiserem.
A Kátia comentou aqui, não canso de agradecer por ter te conhecido nesse ano de pandemia. Aprendi muito sobre corpo e mente. Gente, tá travando aqui para mim, eu não consigo arrastar, mas vamos lá. Sempre nos traz muitos assuntos relevantes. Kátia, querida, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada aí por essa tua audiência. Eu sei que tu é uma pessoa que realmente mudou muito a tua alimentação ao longo desse 2020, desde que a gente se conheceu. E eu fico muito grata, eu sou muito grata por todo esse teu carinho e fico muito feliz por ti, por todas as tuas conquistas, por tudo que tu vem, né, melhorando em termos de saúde e alimentação ao longo desse último ano. Gente, eu acho que a Ana Cláudia caiu mesmo, não tá conseguindo entrar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no horário. A gente tá finalizando aqui. Fica aí registrado, né, o Instagram dela e também o Facebook. Sigam ela lá e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato com ela também. Eu vou agradecer aí a participação de todos vocês. Faz parte, ao vivo é isso, e quando duas pessoas estão tão longe assim, né, pode acontecer. Mas eu acho que a Ana passou com muita maestria a mensagem dela. E deixo aqui minha gratidão, Ana, eu sei que tu vai assistir depois, então minha gratidão enorme por tua amizade, teu carinho e por tua disponibilidade de conversar aqui na minha live. Gente, um beijo grande para todos vocês. E daqui 15 dias, mais uma live no horário das 9 da noite. Fiquem ligadinhos nos meus stories e no meu feed para vocês saberem um novo assunto, certo? Beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau!